O encontro entre Jesus e Aquiane. Há almas que caminham com os sentidos voltados para dentro. Elas escutam antes do som, veem antes da forma, reconhecem antes do nome. Em certos momentos da história, o invisível encontra morada, e quando encontra, permanece. Jesus foi presença encarnada, um modo de estar no mundo em que o amor transbordava. Aquiane, à sua maneira, nos ensinou que o divino se manifesta quando pedimos com o coração. Ela não tentou possuir a imagem, talvez por isso pôde compartilhá-la com o mundo. Ao olhar para o quadro pintado por Aquiane, vejo que o Verbo se fez carne. Há tantos milagres que não somos capazes de ver. Talvez Jesus deve ter tentado mostrar o seu rosto uma porção de vezes. Mas há um véu em nossos olhos que nos impede de ver o que é real. Que possamos apurar os nossos sentidos, para que vejamos o sagrado. Ao contemplar aquele rosto, não vemos um homem distante, vemos o cansaço que conhecemos. A poeira que já tocou nossos pés, o sol que também marcou nossa pele. Há algo naquele olhar que não julga, não promete, não exige. Apenas permanece. E permanecer, às vezes, é o gesto mais alto de amor. Talvez o sagrado nunca tenha habitado o ouro, porque o ouro não se sente. Talvez sempre tenha escolhido a carne, porque só a carne conhece o peso, a entrega e a fidelidade ao que é. Há muito que podemos aprender com a história de Jesus. Jesus foi um andarilho, um homem em constante movimento. Não teve casa fixa, não acumulou bens, não construiu templos. Caminhava, dormia onde lhe era acolhido, comia o que lhe era oferecido. Vivia à mercê da estrada, do clima, da hospitalidade. Era descrito como um camponês da Galileia, uma região pobre, rural, distante do centro político e religioso de Jerusalém. Jesus foi um pregador itinerante, desses que pertencem mais ao pó do que às estruturas de poder. Percorreu vilas, campos, margens, rios e pequenas cidades da Galileia e da Judeia, anunciando aquilo que chamava de Boa Nova. Sempre em movimento, exposto ao sol, ao cansaço, seu corpo fazia parte da mensagem. Enquanto eu fazia o texto, me veio muito forte a imagem de pés feridos, a pele queimada. A fome e o cansaço eram tão pedagógicos quanto as palavras que pregava. Talvez por isso sua fala fosse tão simples. Semente, campos, pão, água, redes de pesca. Jesus falava a língua do chão que pisava. Ele era do povo e sabia disso. Ao longo da história da humanidade, Jesus passou a ser retratado de uma forma completamente diferente. Um Jesus quase europeu. Traços finos, olhos azuis, pele alva. Diferente daquele homem que viveu na Galileia. Porém, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e eu quis trazer aqui neste primeiro vídeo para a gente conversar um pouco, foi a pintura feita por uma menina, que na época era uma menina, hoje já é uma mulher, e naquela época era uma garota de apenas 8 anos de idade. E o quadro que ela retratou, eu não sei se este foi o nome que ela intitulou, ou se foi um nome que posteriormente outras pessoas o deram, que é o Príncipe da Paz. Aquiane, ela é uma pintora renomada, filha de uma família americana simples. Pelo que eu pesquisei, Aquiane cresceu num lar onde o pai era católico, batizado na igreja, porém não frequentava a religião. E a sua mãe, ela era ateia à época. A menina, me parece que ela já veio com essa fé enraizada dentro dela, essa vontade de buscar o divino, de buscar o sagrado, de comungar, independente da religião, não estou falando aqui de religião, mas de buscar essa espiritualidade. E assim, o quadro de Aquiane me chamou muita atenção, porque ela desenhou, muito pequena ali, por volta dos 8 anos, ela retratou Jesus daquela forma, como realmente eu acredito que mais se assemelha àquele homem que viveu entre nós.
Naquela época, mesmo não pertencendo a um lar cristão, a Kiane falava sobre Jesus de uma forma muito familiar. E ela decidiu, então, pintá-lo. E durante muito tempo, ela procurou um rosto que correspondesse à imagem que ela carregava dentro de si. Acho, na verdade, que todos nós temos alguma imagem, mesmo que a gente não consiga trazê-la à tona, explicá-la, mas eu acho que todos nós temos alguma imagem em nossa mente, em nosso espírito, que nos aproxima um pouco de Jesus, assim, de quem foi Jesus. Ao menos, assim, é uma coisa que em diversos momentos eu o imagino sorrindo. O Jesus pintado por Akiane não é aquele Jesus etéreo, aquele Jesus cheio de ornamentos, com aquela roupa pesada em um trono. Não. É um Jesus que nós podemos vislumbrá-lo aqui entre nós. É um Jesus que se faz presente de carne e osso. É um Jesus que carregou as dores, muitos de nós, em algum momento das nossas vidas, já carregamos as dores da perda, as dores do luto, as dores que muitas vezes nós não compartilhamos com o mundo, mas também aquelas marcas deixadas, as boas marcas das alegrias. Então é um quadro que diz tanto, é um quadro que comunga com algo muito maior. E é justamente por isso que neste primeiro vídeo que eu estou postando este ano aqui no canal, eu quis trazer essa reflexão sobre Jesus, sobre o quadro de Akiane, e eu também fiz um texto. E ao fazer essa reflexão, eu não estou propondo apenas a você que está do outro lado do vídeo. Sim, é um comprometimento que eu estou tentando, e digo tentando porque todos nós somos falhos, mas é algo que eu estou buscando realmente, tentar fazer com que esse véu se dissolva. Há tantas coisas que eu não vejo, há tantas limitações, e há tantas coisas que eu já perdi por não conseguir enxergar pequenos milagres diários que acontecem a todos nós. Talvez a gente espera ver Jesus apenas no dia em que este plano aqui se dissolver. Mas talvez ele esteja entre nós e tenha se feito presente, seja através de um sonho. E ao fazer esta reflexão, eu acabei tendo vários insights e percebi, como disse anteriormente, que há tantas coisas que nós não vemos por estarmos distraídos. Os indianos até chamam que existe um véu, o véu de Maia, nos nossos olhos. Então, que possamos, neste ano que está começando, apurar os nossos sentidos, que possamos ver Jesus não apenas quando vamos a um templo, independente da religião, mas que possamos vê-lo entre nós, seja numa pessoa que atravessa a rua e que nos dá um sorriso, seja aqueles pequenos atos de bondade que nos deparamos ao longo das nossas vidas. Eu acho que Deus é muito plural. Ele encontra diversas maneiras de falar com todos nós. E até mesmo o silêncio, às vezes, é uma mensagem dele, do divino. E não estou falando aqui de religião, volto a afirmar isso. Quero muito trazer reflexões variadas, trazer os meus textos. Espero que faça bem a quem ouvir. E peço, se de alguma forma a mensagem, o texto, o meu texto que eu li aqui para vocês, se de alguma maneira tocou, ressoou com você aí do outro lado, por favor, me siga aqui no canal do YouTube. E também, se você puder, seguir no Instagram. Eu prometo que tentarei, compartilhar com bastante frequência vídeos, mensagens, enfim, quero muito criar uma comunidade. E se você chegou até o final aqui da minha mensagem, eu agradeço muito. Para mim isso é muito importante. Ouvir é um ato de amor e, sinceramente, assim, do fundo do meu coração, eu agradeço muito e me comprometerei que eu consigo, enfim, gravar mais vídeos, trazer meus textos, reflexões. Espero genuinamente que de alguma forma eu possa contribuir.
meu sincero agradecimento. Eu sou nova aqui, peço paciência, porque eu ainda estou aprendendo a lidar com essa questão de vídeos, edições, então talvez agora no início não fique tão bom, mas a minha intenção é a das melhores. Muito obrigada. Até breve.